peço ao vereador Rogério Silva, segundo secretário, que faça a chamada. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex de Sá. Aloísio Pinheiro. Presente. Vereador André Saco. Vereador Andréa Capriotti. Presente. Vereador Toniolo. Batista Comunidade. Dinei Simão. Presente. Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Vereador Jair Assaf. Presente. Josias da Juco. Vereadora Karen Gaspar. Professora Mazé. Vereador Mário Luiz Guide. Presente. Vereador Maluco Beleza. Presente. Vereador Branco. Presente. Rogério Silva na secretaria. Vereador Rogério Lins. Sebastião Boguinar. Vereador Valdir Roque na presidência. Vereador Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador Alex de Sá. André Saco. Toniolo. Batista Comunidade. Cláudio da Locadora. De Paula. Josias da Juco. Karen Gaspar. Vereadora Mazé. Rogério Lins. Sebastião Boguinar. Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 9 vereadores presentes. Com a entrada do vereador Josias, 10 vereadores presentes. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito ao senhor secretário Rogério Silva que proceda à leitura da matéria de expediente. Correspondências recebidas. 23 ofícios da TL, respondendo solicitações dos senhores vereadores. 7 ofícios do Ministério da Saúde, informando liberação de recursos do Fundo Nacional para este município. 1 ofício da Caixa Econômica Federal, informando crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Projeto de lei complementar da Prefeitura do município de Osasco, número 6 de 2014. Revoga o modo integral da lei complementar de número 146, de 25 de maio de 2006. Restaura o parágrafo 4º do artigo 35, do parágrafo único do artigo 51, do parágrafo 4º do artigo 96, do parágrafo 3º do artigo 121, do parágrafo 3º do artigo 131 e das outras providências. Projeto de decreto legislativo de número 9 de 2014, de minha autoria, dispõe sobre a concessão de título de cidadão osasquense ao senhor Gilberto Nascimento da Silva. Leitura das indicações de hoje. Indicação de número 3.309 de 2014 do vereador Francisco de Paula, indica recapeamento asfáltico na rua Alfredo Roque, Filho, no Jardim Baronesa.
Indicação de número 3.326 desse vereador, indica a troca de tampa de boca de lobo na rua Maria Vacari de Souza, esquina com a Avenida Elza Fagundes, no Jardim Roberto. Indicação de número 3.336 de 2014, do vereador Batista da Comunidade, indica a limpeza de boca de lobo na rua Roberto Parente Júnior, número 70, no Jardim Dávila. Indicação de número 3.388/2014, do vereador Alex de Sá, indica serviço de limpeza de calçada e boca de lobo em frente à Escola Estadual Professora Guiomar Ruggeri, no Jardim São Vitor. Indicação de número 3.340 de 2014, do vereador Aparecido Toniolo, indica serviço de tapa de buraco na rua Amâncio Bianco, número 21, Jardim Muarama. Indicação de número 3.344, do vereador Jair Assaf, indica serviço de iluminação pública na viela da rua Oswaldo Manuel de Oliveira com a rua Hugo Semeghini, no Jardim Padroeira. Indicação de número 3.346 de 2014, do vereador Aloysio Pinheiro, indica serviço de implantação de iluminação pública na viela que inicia a rua Serra dos Estatins, Três Montanhas. Indicação de número 3.349, da vereadora Andréia Capriotti, indica serviço de limpeza e roçamento na Praça 8 de Maio, no Jardim Bela Vista. Indicação de número 3.356, 2014, do vereador Valdir Roque, indica serviço de iluminação pública em toda a extensão da rua Antônio Pérez Paniagua, em Quitaúna. Indicação do nobre vereador Maluco Beleza, de número 3.369, 2014, indica a retirada de entulho na rua Três Andrades, esquina com a rua Henrique Dias, no Jardim Piratininga. Indicação de número 3.391, de 2014, do nobre vereador Alex de Sá, indica serviço de conserto de sarjeta na rua Firmino Martins, número 152, 156, Jardim Metalúrgico. Indicação de número 3.399, de 2014, do nobre vereador Branco, indica serviço de manutenção da iluminação da Praça Presidente Kennedy, Rochidale. Deixa eu na outra, eu faço. Que número? Indicação de número 3409, do vereador Francisco de Paula, indica instalação de rede de esgoto na rua Lírio Campo, 147, Rochidale. Indicação de número 3.467, do nobre vereador Cláudio da Locadora, indica limpeza de boca de lobo na rua José Soares de Oliveira, 235, no Portal 1. Indicação da nobre vereadora Andréia Capriotti, de número 3.485, indica limpeza de roçamento na praça, no Jardim, na Praça Ramos da Silva, Jardim Novo Osasco. Esse cara deixou louco, já tinha passado isso aí já. Indicação de número 3.520, 2014, do vereador Sebastião Bognar, indica capinagem e retirada de entulho na ligação em frente às ruas Francisco Gomes de Moraes e com a Timóteo da Silva, no Vila Holanda.
Indicação de número 3.571 do nobre vereador Josias da Juca, indica serviço tapa-buraco na rua Raimundo Testa, número 80, Jardim Bela Vista. Senhor presidente, são essas matérias a ser lida. Solicito ao senhor secretário. Proceda a chamada dos senhores vereadores para a discussão da matéria do expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex de Sá. Presente. Aloísio Pinheiro. Presente. Vereador André Saco. Andréia Capriotti. Presente. Toniolo. Batista Comunidade. Presente. Dinei Simão. Presente. Cláudio da Locadora. Presente. De Paula. Jair Assaf. Josias da Juco. Presente. Karen Gaspar. Mazé Favarão. Mário Luiz Guide. Presente. Maluco Beleza. Presente. Branco. Presente. Rogério Silva na secretaria. Rogério Lins. Sebastião Bognar. Valdir Roque na presidência. Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. André Saco, Toniolo, De Paula, Jair Assaf, Karen Gaspar, Mazé, Rogério Lins, Sebastião Bognar, presente. Valdir Roque está na presidência. Valdomiro Ventura. Senhor presidente, com a presença da nobre vereadora Karen, 14 vereadores presentes. Havendo número regimental, peço ao senhor secretário que leia primeiro item a ser discutido e votado. Requerimento número 18 de 2014 do nobre vereador Francisco de Paula. Senhor presidente, vereador ausente. Pela ausência do autor, será pautado na próxima sessão. Moção de número 80 de 2014 do nobre vereador Antônio Aparecido Toniolo. Senhor presidente, vereador ausente. Pela ausência do vereador, será pautada na próxima sessão. Moção de número 81 de 2014, de autoria do Antônio Aparecido Toniolo. Vereador ausente, senhor presidente. Pela ausência do nobre vereador, será pautado na próxima sessão. Moção de número 82 de 2014, do nobre vereador André Saco Júnior. Apresenta a moção de congratulação ao Conselho Federal de Medicina pela luta contra a portaria número 1253 de 2013 do Ministério da Saúde, que se restringe acesso à mamografia para mulheres com menos de 50 anos. A moção está em discussão. Questão de ordem, nobre vereador André Saco Júnior. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós apresentamos aqui uma moção de congratulação ao Conselho Federal de Medicina pela luta contra a portaria 1253 do Ministério da Saúde. Essa portaria foi publicada em 2003.
E essa portaria restringe o acesso à mamografia para mulheres de menos de 50 anos de idade. Pela portaria, a União só custeará exames em mulheres assintomáticas com mais de 50 anos até 69 anos. Doutora Karen Gaspar, digna presidente da Comissão de Saúde nesta Casa de Leis. Os municípios terão que arcar sozinhos com o custo de exames em mulheres de até 49 anos, podendo remunerar apenas a mamografia unilateral, ou seja, o Ministério da Saúde só remunera, só paga a mamografia para mulheres abaixo de 50 anos em uma única mama. Verdadeiro absurdo. Para as entidades médicas, meu caro vereador Bognar, essa portaria é ilegal, porque contraria a Lei 11.664, de 2008, a qual afirma que o Sistema Único de Saúde, SUS, deve assegurar a realização de exames de mamografia a todas as mulheres acima de 40 anos. O Conselho Federal de Medicina ajuizou ação civil pública com pedido de tutela antecipada contra a União para que seja considerada ilegal a portaria 1253 de 2013 do Ministério da Saúde. E todas as entidades médicas, o Colégio Brasileiro de Radiologia, de Diagnóstico de Imagem, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASCO, e a Sociedade Brasileira de Mastologia divulgaram nota de repúdio à portaria que exclui mulheres de até 49 anos de idade de realizarem mamografia diagnóstica no SUS. Isto significa um retrocesso social, um retrocesso dos direitos adquiridos, ferindo um dos princípios constitucionalmente protegidos. Essa moção tem a finalidade de estimular o Conselho Federal de Medicina e todas as entidades médicas do nosso país a lutar contra esta portaria que limita, discrimina, distrata as mulheres no nosso país. E esta portaria foi publicada o ano passado pelo governo federal através do Ministério da Saúde. Então, venho a esta tribuna pedir aos senhores vereadores, pedir ao Legislativo Municipal o voto favorável à presente moção, tendo em vista que nós não podemos deixar de atender as mulheres de acima de 40 anos até 49 anos com mamografias bilaterais custeadas pelo Sistema Único de Saúde. E o Ministério da Saúde tem que fazer cumprir o direito adquirido das mulheres, o direito à cidadania, o direito à lei, o direito integral à saúde, e não cercear de uma forma rude, de uma forma fria, através de uma portaria que limita a idade para se fazer mamografia, principalmente numa idade entre 40 e 49 anos, é onde ocorre quase que 30% dos tumores mamários. E o Ministério da Saúde tem que envidar esforços, remunerar as secretarias da saúde, remunerar os serviços de saúde, para que nós possamos cuidar, zelar, respeitar as cidadãs e respeitar as mulheres. Não basta só o governo federal fazer propaganda e publicidade. Tem que trabalhar de forma séria. Não basta simplesmente assinar portaria, depois deixar o ministério e depois tentar vender ilusões em outros estados, em outras localidades do nosso país. Então, peço aqui o voto favorável pela presente moção. Obrigado, vereador André Sacco Júnior. Continua em discussão a moção
número 81, 2014, 82, 2014, do vereador André Saco Júnior. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Bugnar. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, nesse momento, o vereador Valdir Roque, senhores vereadores, em discussão aqui a moção do ilustre vereador, doutor André Saco Júnior, que apresenta a moção de congratulações ao Conselho Federal de Medicina pela luta que o Conselho está movendo contra a portaria 1253 de 2013, do Ministério da Saúde, que restringe o acesso à mamografia para mulheres com menos de 50 anos. A gente tem aqui essa consideração e esse respeito absoluto pelo doutor André, nosso colega vereador aqui nessa casa, primeiramente pela pessoa que ele é, pelo ser humano extraordinário que ele é, pelo vereador que ele é, atuante, brilhante vereador, mas também pelo médico que ele é. Cirurgião, mais de 30 mil cirurgias na cidade, uma atuação de mais de 30 anos na saúde do nosso município e que está atento a situações como essas, exatamente porque atua na área. Por isso, ilustre vereador doutor André Saco, o nosso voto é favorável à moção de Vossa Excelência, porque é necessário que a federação, o Conselho Federal de Medicina, consiga reverter da federação esta situação, reverter esta portaria, porque na medida que se restringe, na medida que se impede que o SUS realize essa atividade em mulheres com idade inferior a 50 anos, a gente tem aí, como ele próprio colocou, uma margem de aproximadamente 30% dos casos que ocorrem na sequência, ocorrem nessa idade. Isso significa que é um trabalho preventivo, porque nós todos sabemos, aí não precisa ser o médico, aí pode, qualquer um de nós que é leigo sabe disso. Toda e qualquer doença que é descoberta logo no início, que é descoberta logo no princípio e começa a ser tratada, a possibilidade de recuperação é imensa. Eu não tenho aqui os dados para oferecer sobre isso, mas todos nós sabemos disso. Qualquer que seja a doença manifestada, e que ela é descoberta logo de início, e que ela vai sendo tratada logo de comecinho, ela é possível de recuperação. É a mesma coisa que, eu lembro aqui uma vez de ter ouvido o comandante do bombeiro dizer que todo grande incêndio começa de uma pequena fagulha. E é verdade, né? Então, toda grande doença, toda doença irrecuperável, toda doença que não tem mais cura, incurável, ela também começa de um primeiro momento. E aí, esses 30% de mulheres que têm esse início da doença ali entre os 40 e os 50 anos, se não tiver a mamografia, a possibilidade da doença se instalar e se tornar uma doença grave depois, ela é muito grande. Por isso que é necessário que se reverta essa portaria. Se reverta essa portaria, porque às vezes quer se economizar numa ponta e depois, aí quando o ditado popular fala isso, né? A economia sai cara. Vai fazer economia aqui de alguns milhares de reais, mas depois
o Ministério da Saúde e a população, porque não é o Ministério que paga a conta, quem paga a conta sempre é a população, sempre é o povo. Vai pagar caro, porque aí uma coisa que poderia ser diagnosticada logo no início e ser tratada logo de início, ela vai para uma situação que depois fica difícil, e aí o custo disso vai ser muito maior. E o que é pior, o risco de vida, só para completar, senhor presidente, o risco de vida da paciente fica imensamente maior também. Quero agradecer aqui, senhor presidente, pela paciência de eu ter passado os segundinhos do meu tempo. Obrigado, nobre vereador Bognar. Continua em discussão a moção número 82, 2014, do nobre vereador André Sacco Júnior. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereadora Karen Gaspar. Para discutir? Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos, a mesa, presidente, meus colegas vereadores, a imprensa aqui presente, o público, quem nos assiste. É uma moção realmente importante, acho que principalmente para as mulheres se atentar. Como está vindo aqui para Osasco também o tratamento do câncer, a Casa do Câncer, o Hospital do Câncer, várias nomenclaturas que tem. Alguns detalhes que eu já consegui analisar acerca dessa portaria é que lá na Câmara dos Deputados, a deputada Jo, ela também verificou essa falha nessa portaria e foi lá e pediu a alteração. Então, para contemplar as mulheres de 40 a 49 anos, de acordo com a lei federal. Então, parece que já vai ter a mudança dessa portaria, já vai ser organizado isso. O meu voto dessa moção é favorável porque o tema requer uma atenção especial, não pode se passar despercebido realmente uma portaria como essa. Acredito que a mudança já está por vir para estar se adequando à lei federal. Mas, mais do que isso, é também falar aqui para as mulheres que, independente dessa portaria, eu acho que o médico, quando ele faz a solicitação, e corrija-me aqui o doutor André Sacco agora, quando um médico faz a solicitação de um exame como esse, e existem casos na família, eu acredito que o SUS não pode se negar a fazer o exame. Independente se a mulher tem 40, 29, quantos anos tem. Essa portaria é para as mulheres que é para fazer aquele exame de rotina, e não para aquelas mulheres que já têm uma tendência ou que têm um risco de ter o câncer. Essa portaria é uma portaria para restringir a mulher que quer ir, está fazendo o exame e não tem nenhum caso na família, ela não tem a tendência de estar evoluindo. Mas, realmente, a portaria tem que se adequar à lei. Então, tem que contemplar as mulheres de 40 a 49 anos. Então, acredito, sim, que essa portaria vai ser alterada, doutor André. Voto favoravelmente à moção. Parabéns pela moção. E vamos realmente ficar de olho. O câncer de mama é muito alto no Brasil. E o tratamento ainda é muito difícil, mas a gente percebe que os hospitais que têm esse tratamento fazem com muito carinho e com muito amor. Vossa Excelência me concede uma parte? Uma parte. Só para ilustrar, minha cara vereadora, pesquisas internacionais mostram que 20% das mortes por câncer de mama, 34% dos anos de expectativa de vida são perdidas por câncer de mama que ocorreram em mulheres com menos de 50 anos. Acredito muito que essa portaria será extinta, mas o que me chama a atenção é a insensibilidade do Executivo Federal, do Ministério da Saúde, de lançar uma portaria desta qualidade, dessa péssima qualidade, conhecendo todos os dados epidemiológicos que nós temos no país, no Instituto do Câncer, no Instituto Nacional do Câncer. Então, essa moção tem a finalidade de reafirmar o propósito para extinguir esta portaria. Muito obrigado. É isso mesmo, vereadora. Eu acho que aqui o que mais a gente tem que se tocar realmente é na sensibilidade da mulher ter um tratamento digno e de ter também a possibilidade de estar fazendo um exame de prevenção. Agora, é lógico que esse exame de prevenção nas mulheres que têm caso na família, mesmo que ela tenha 29 anos, não vai ser negado o exame para ela. Então, eram essas as minhas palavras, senhor presidente. Obrigada.
Agradeço à nobre vereadora Karen Gaspar. A moção número 82, 2014, do nobre vereador André Sacco Júnior, está em discussão. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes a moção número 82 do nobre vereador André Sacco Júnior. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do próximo item. Moção de número 83 de 2014, do nobre vereador Francisco de Paula. Senhor presidente, vereador ausente. Vereador Francisco de Paula ausente. Essa moção fica para a próxima sessão. Moção de número 85 de 2014, do nobre vereador Francisco de Paula. Vereador ausente, presidente. A moção número 84, do nobre vereador Francisco de Paula, fica para ser discutido na próxima sessão. Moção de número 86 de 2014. Não foi. Foi só duas. Moção número 84, 2014, do nobre vereador Francisco de Paula. Vereador ausente. Vereador ausente, essa moção será pautada na próxima sessão. Moção de número 86 de 2014, da nobre vereadora Mazé Favarão. Apresenta a moção de repúdio ao fato recentemente descoberto da captura, tortura e morte de uma manicure no Açucará, acusada de furto de um pacote de bolachas. Moção número 86, da nobre vereadora professora Mazé Favarão, está em discussão. Questão de ordem? Questão de ordem, nobre vereadora. Para discutir? Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todas, a todos os presentes, os que nos assistem pela TV Câmara, senhor, que nos assiste pela TV Câmara, nos acompanha pela internet, funcionários da casa. Bem, o fato foi divulgado, né, na imprensa de Osasco e também da Grande São Paulo. Houve a acusação não comprovada de que a manicure teria furtado um saco de bolachas de um seu vizinho. Então, 4 rapazes a capturaram, a prenderam, né? E a torturaram, inclusive, furando os olhos, ambos os olhos dela, e, em função disso, e também por isso, ela foi morta. E, como se tudo isso não bastasse, isso foi gravado, um dos participantes, e no celular, e o celular, felizmente, foi perdido, que permitiu pegar. A intenção da moção, ela é trazer à tona, aliás, conversávamos o vereador Mário Luiz e eu, sobre um assunto que merece a reflexão de toda a sociedade. Quando eu digo toda a sociedade, eu digo dos poderes constituídos, tá? Principalmente a questão da justiça, né? Principalmente, mas também toda a sociedade. Em menos de 20 dias, nós tivemos 2 casos amplamente, esse é um deles, amplamente divulgados, de justiça com as próprias mãos. De justiça, não é nem o juiz de paz na roça, que é que nós tínhamos no final do século retrasado, né? Que está funcionando. Quer dizer, a justiça é pelas próprias mãos. É a desconfiança, a suspeita de que alguém cometeu um delito, eventualmente até um crime, né? E, bom, portanto, eu vou fazer. Isso significa um descrédito
na justiça, na polícia, tal, pode significar também. Mas, principalmente, na minha opinião, e eu acho que vou falar em nome do vereador Mário Luiz também, na nossa opinião, significa um caos, um sentimento de mal-estar generalizado, e não apenas em São Paulo, não apenas em Osasco, não apenas no Brasil, que está levando a isso. Então, a intenção da moção é que essa casa possa assumir um papel mais protagonista no debate, na compreensão e na ajuda para a elaboração de propostas com relação a isso. Então, o vereador Mário Luiz e eu e todos os que quisermos, vamos propor uma audiência pública para discutir isso. Quer dizer, a justiça pelas próprias mãos, a insatisfação pessoal a qual todos nós estamos sujeitos, porque os nossos desejos particulares podem se chocar com desejos coletivos, vai me levar a uma ação que vai desde o apedrejamento de um transporte coletivo até ao assassinato, porque não há outro nome, de uma pessoa que, ainda que seja culpada, ainda que seja, é por isso que se organiza o Estado, é por isso que se organiza a justiça, né, nesse país. A justiça é falha, então nós vamos resolver. Né? Deus nos livre e guarde se isso vier a acontecer de fato, porque aí vai ser terra de ninguém. Aí é literalmente barbárie. E é um tema que está circulando muito. Então, eu entendo que nós temos a tarefa, o dever e a grande oportunidade de estabelecer isso. Então, nós vamos solicitar, acho que eu entendo que é um pedido que todos podem compartilhar, que a gente faça esse debate. Né? O que é que está acontecendo? Tá? Porque aí a gente pensa, estamos com o emprego em alta, poder aquisitivo, inflação está sob controle. Tá? Poder aquisitivo está permitindo políticas econômicas favoráveis, políticas habitacionais favoráveis, políticas educacionais favoráveis. Então, o que acontece? Que leva as pessoas a dizer o seguinte, não, eu faço, deixa comigo. Eu vou lá e furo o olho dela. E, literalmente, fura o olho da moça. Literalmente, não é? Então, a moção tem essa pretensão e eu penso que a gente poderia propiciar um debate sobre isso, que não será o único, será o primeiro, e o que poderia decorrer disso. Então, é por isso que nós fizemos a apresentação, tá? E é por isso que a gente solicita a votação. Tá? Obrigado, nobre vereadora. Mazefa Varão. Continua em discussão a moção número 86, 2014, da nobre vereadora professora Mazefa Varão. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador. Para discutir a moção. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Rogério Lins. Gostaria que Vossa Excelência colocasse sobre a apreciação do plenário a inclusão de uma moção de minha autoria, número 88 de 2014, moção de pesar aos familiares do seu Manuel Cerqueira de Oliveira, que é pai da minha chefe de gabinete, da Elza, que veio a falecer. No momento oportuno será apreciado o pedido. Peço desculpa ao orador. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a vereadora Maria Josefa Varão pela moção de repúdio ao fato recente, descoberto, de captura e tortura e morte de uma manicure no bairro do Açucará, aqui na cidade de Osasco, acusada de furto de um pacote de bolachas. Eu penso que toda a sociedade se sente incomodada por uma situação dessa. Nós temos que repudiar, sim, sem sombra de dúvida. Não é o primeiro caso. Ocorreu no Guarujá, ocorreu em Santa Catarina, ocorreu no Rio de Janeiro.
fatos que já tomaram conta das mídias, né, nacionais, de cidadãos que conseguem segurar um ladrão, que o amarram nu em um poste, num estado, e isso ocorre em outros estados. Ocorreu em Santa Catarina, ocorreu no Rio de Janeiro, ocorre no Nordeste, ocorreu aqui no Guarujá, em São Paulo. Então, outro dia também conversava com o professor Dr. Mário Luiz Guidi. Nós vivemos num verdadeiro estado de anomia, onde o cidadão já não reconhece mais as instituições estabelecidas, já não confia mais no executivo federal, estadual, municipal, não confia mais no legislativo federal, estadual, municipal, não confia mais na justiça. Por quê? Por conta do comportamento destas instituições. Muita propaganda e pouco trabalho. Impunidade à solta, o cidadão sofrendo muito com a inflação, sim. Um devido respeito à inflação, não é essa que a gente observa só naquilo que é publicado na imprensa. Né? Eu quero fazer a inflação naquelas que as famílias sentem. As dificuldades porque as famílias sentem. A família é quem compra o pão, o leite, o arroz, a bolacha, o tomate, os legumes, as verduras, paga material escolar, muito embora o poder público também possa oferecer o material, mas ela complementa o material, as roupas, claro. Pois não, por favor. Eu queria corroborar com uma outra questão que está bastante em moda, né? O Supremo Tribunal Federal, nos últimos 2 anos, só se manifesta sobre a AP 470. O senhor não acha que eles deveriam também se manifestar sobre isso? Tem muita coisa para se manifestar. Tá? Não se tem só isso, tem mais. Não se manifestaram sobre a questão das violências e tal. Não, eu acho que está correto. E o Supremo Tribunal Federal tem se metido nas prefeituras, tem judicializado a política de uma forma que, inclusive, nos afeta, e a todos os partidos, não apenas ao meu. Sim. Nós temos o presidente da Associação de Prefeitos no Rio Grande do Sul, o José Fortunati, que também está se manifestando contra isso. Então, eu acho que está correto. O Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo de justiça, tem que nos ajudar nessa discussão. Concordo. Senão, nós vamos ficar perdidos. Obrigada pela parte. Da mesma forma, tanto a Justiça quanto o Executivo Nacional também tem que ajudar, tem que se manifestar. Não é? É comportamental. Né? Fala uma coisa, mas pratica outra. Aqui em Osasco, nós temos a lei da cidade limpa. Eu não coloco uma faixa nas ruas, porque é proibido, é lei. Em compensação, aqueles que aprovaram colocam faixas nas ruas. Isso é um comportamento esquizofrênico. É proibido colocar faixa nas ruas, né? De anúncios, de qualquer ordem. Mas aquele que defendeu que não podia está colocando. Isso é chamado anomia. Ele mesmo desrespeita o ato que ele colocou. Então, nós vivemos num estado de entropia. Nós precisamos ter mais respeito, urbanidade com as instituições, e as instituições têm que se fazer respeitar. Tem que se fazer respeitar. Quando o vereador pede um requerimento, para concluir, senhor presidente, faz aqui um requerimento nesta Casa de Leis, e esta Casa de Leis, regimentalmente, manda o requerimento para as calendas, dizendo que vai discutir, e não discute nunca, esse é um desrespeito que nós estamos dando ao nosso povo, e nós não podemos. Então, nós vivemos numa entropia, numa anomia. Eu aqui me solidarizo com a vereadora pela moção de repúdio que aqui ela apresentou. Obrigado. Obrigado, nobre vereador André Sacco. Está em discussão, continua em discussão
a moção número 86, 2014, da nobre vereadora Mazé Favarão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Mário Luiz Guide. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, na realidade nós estamos assumindo a tribuna apenas para parabenizar a vereadora Mazé Favarão pela iniciativa. Eu acho que é um fato triste, merece o nosso repúdio, e realmente é preocupante alguns fatos que acontecem no Brasil e também fora do Brasil. Eu me lembro, tinha uma época, se morresse uma pessoa numa manifestação, ou uma pessoa ficasse ferida, tinha uma comoção pública, né? E a gente vê as manifestações até em várias partes do mundo, onde muitas pessoas, às vezes dezenas de pessoas, em alguns lugares até centenas, são mortos. Então é uma questão da banalização da vida, né? Quer dizer, é como se a vida fosse uma coisa que não tivesse valor. Então eu acho que tem os aspectos políticos, econômicos, mas tem a questão de valores, né? Tem a questão de valores. Eu acho que o caso daquela senhora em Guarujá, que era uma pessoa inocente, né? Não foi confundida, e aí então você tem o linchamento. A formação do Estado, formação da justiça, é para que o Estado tenha monopólio da força e monopólio da vingança, para a vingança não ser um assunto de particulares. Porque quando a vingança é um assunto de particulares, corre sério risco de cometer injustiças. Então, se institui o Estado, os tribunais, para que possa fazer um julgamento através das instituições. Então, o monopólio da vingança é um passo importante do processo civilizatório. Porque o sujeito mata meu irmão, não vou lá e mato a pessoa. Mas tem um tribunal que vai fazer avaliação, que vai julgar, que vai fazer a vingança em nome do particular. Mas é uma vingança institucionalizada, regulamentada. Então, eu acredito que são sintomas de uma crise de valores muito profunda, que realmente merece uma reflexão. Muitas vezes as componentes políticas e econômicas por si só não conseguem explicar esse fenômeno, não é? Porque é evidente que quando você analisa as causas da criminalidade, você tem causas que são causas econômicas e sociais. Mas você também tem causas psicológicas, né? Muitas vezes você vê num país como a Noruega, não faz muito tempo, aquela pessoa, uma pessoa que tinha uma orientação política de extrema direita, chamada neonazista, fez um massacre de jovens que participavam de um encontro do Partido Trabalhista. Noruega é um país altamente desenvolvido e socialmente muito desenvolvido, né? Quer dizer, evidente que são sociedades que, se você comparar do ponto de vista de riqueza, a sociedade americana é mais rica, mas são sociedades com nível de... Quando você analisa o PIB per capita, o PIB por pessoa, a riqueza distribuída por pessoa, essas sociedades são extremamente equilibradas socialmente. É uma coisa que eles conseguiram fazer e que a gente tem que estar atento a essa questão, né? Mas mesmo nesses lugares tem as causas que são causas psicológicas. Então eu acho que merece a reflexão essa questão do mal-estar que está reinando. O professor B.S. Pereira tinha uma hipótese, eu até comentava isso com a professora Mazé, que ele analisa os ciclos de desenvolvimento econômico. Então nós teríamos um ciclo que é a nação em desenvolvimento, que foi de 30 a 80. A partir dos anos 90 começa o ciclo de justiça social e crescimento, né? E desenvolvimento. Justiça social e desenvolvimento, onde o país consegue estabilizar a moeda e consegue tomar uma série de medidas de inclusão social.
Mas, segundo ele, esse mal-estar todo é um esgotamento desse ciclo. Na realidade, é uma interrogação que ele faz, é que nós estaríamos numa fase de transição, como passamos no início dos anos 80. Né? Mas, de qualquer forma, vereadora Mazé, acho muito oportuna a colocação de Vossa Excelência. Evidentemente que essa Câmara deveria ouvir outras pessoas sobre esse assunto. Eu acredito que todos os senhores vereadores podem colaborar com o processo para que a gente possa fazer uma reflexão, porque a questão de valores interessa realmente a toda a sociedade, como Vossa Excelência colocou. Obrigado, nobre vereador. Continue em discussão a moção número 86, da nobre vereadora Mazé Favarão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Bugnar. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, Valdir Roque, senhores vereadores, público presente, todos que estão acompanhando a sessão da nossa Câmara Municipal. É notório e é sabido das discordâncias, dos pontos de vista diferentes entre todos os vereadores, entre todos aqueles que compõem a Câmara Municipal, a defesa de alguns pontos por um partido, por outro partido. E isso acontece aqui na Câmara Municipal de Osasco também, com todos os senhores vereadores. Alguns grupos, alguns se agrupam numa condição, outros se agrupam em outra, e assim acontece o desenvolvimento do mandato dos senhores vereadores. Muitas coisas, muitas vezes, eu já divergi aqui publicamente da ilustre vereadora Mazé Favarão, de situações, de posições, de defesa de situações e tudo mais. Mas, nesse momento, eu quero mostrar a minha sintonia com a vereadora Mazé Favarão. E quero cumprimentá-la, porque está apresentando o que Vossa Excelência apresenta aqui, nesse momento. Porque já, veja só a simples apresentação da moção já trouxe aqui uma fala do ilustre vereador doutor André Sacco Júnior e já trouxe uma fala aqui do professor Mário Luiz. E aqui agora não vou falar o vereador, não, vou falar o professor Mário Luiz. Por quê? Porque nós todos como sociedade, mas nós todos como agentes políticos, nós todos temos que estar ligados no que ocorre. Temos que estar preocupados com o que está ocorrendo. Não é em Osasco só, esse caso foi em Osasco, mas há uma semana ou duas atrás foi no Guarujá, há outro tempo atrás foi lá no Rio de Janeiro, numa outra condição, e é no país inteiro. É no país inteiro. Então, é necessário que todas as forças políticas, né, as instituições todas, sejam instituições que representam verdadeiramente a comunidade, né, que todos se respeitem. Eu recordo aqui de um ensinamento que tive do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe, o que eles sabiam escrever, ler e escrever, era a assinatura do nome. Só, professor Mário Luiz, só a assinatura do nome. Mas eles deram um ensinamento que vale por toda a vida. E todos os meus irmãos têm esse ensinamento também, porque foi o mesmo para todo mundo, que é o respeito. Então, eles diziam assim, ó, aonde tem respeito, tem harmonia, tem paz, tem tranquilidade, tem desenvolvimento, tem tudo. Aonde não tem o respeito, pode esquecer. Ali vai gerar a confusão, ali vai gerar a desarmonia, ali vai gerar o desentendimento e ali vai gerar a violência pela falta do respeito. Outro dia, eu vou citar esse caso aqui porque eu acho que é importante. Como instituição, o doutor André falou aqui com perfeição das instituições, né? Especialmente o legislativo, o executivo, o judiciário. Mas eu vou citar um caso aqui do legislativo, que é a instituição que nós fazemos parte.
E nem vou pegar aqui a nível municipal e regional. Eu vou logo no nível estadual, até porque foi recente também. Nós tínhamos uma cerimônia na Câmara Federal e a mesa formada, estava lá, não o Joaquim Barbosa, mas estava lá o presidente do Supremo Tribunal Federal. Senhor vereador, um minutinho. Senhores pares vereadores, por favor, o Karen Gaspar, respeitar o nobre vereador na tribuna. Por favor, desconte o tempo. Muito obrigado, senhor presidente. E aí, o que ocorreu? O vice-presidente da nossa instituição, por isso que eu vim buscar logo o nosso exemplo, porque a falha é nossa. O vice-presidente da nossa instituição agiu ali na mesa, e ali naquela hora ele não era partidário, ele não era político, ele era vice-presidente da instituição. Fez um gesto de provocação ao presidente do Supremo. Olha só aonde nós estamos. Essa é a instituição, meus caros amigos vereadores, que nós pertencemos. A falta do respeito, só para completar, senhor presidente, a falta do respeito da atitude daquele parlamentar, que naquele momento ele não era o parlamentar partidário, ele não era o representante do partido, nada disso. Ele era o representante da instituição. E ele desrespeitou o representante do Supremo que estava lá. E podia ser qualquer outra instituição, podia ser qualquer outro, presidente, qualquer outra pessoa. Nós podemos, e vou usar aqui só para completar, senhor presidente, eu vou usar aqui uma fala do ilustre vereador, professor Mário Luiz Guide, na última sessão que nós tivemos na terça-feira. Ele disse, ali na conversa, no pé de ouvido comigo, que às vezes, e já dizia o filósofo francês, que às vezes a gente pode discordar de tudo que o outro está falando, mas a gente tem que respeitar o direito do outro falar. E é assim que tem que ser. Então, o respeito é o princípio de tudo. A partir do respeito, nós vamos ter uma sociedade melhor para a gente viver. Obrigado, nobre vereador Sebastião Buguinar. Continua em discussão a moção número 86 da nobre vereadora Mazé Favarão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade a moção número 86, 2014, da professora Mazé Favarão. Está em votação o pedido verbal do nobre vereador Rogério Lins para inclusão da moção número 88, que apresenta o pesamento aos familiares do senhor Manuel Sequeira de Oliveira, pelo seu falecimento ocorrido em 14 de maio. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a inclusão por unanimidade. Solicito ao secretário que leia a moção. Moção de número 88 de 2014, do nobre vereador Rogério Lins. Apresenta a moção de pesar aos familiares do senhor Manuel Cerqueira de Oliveira, pelo seu falecimento ocorrido em 14 de maio. A moção do nobre vereador Rogério Lins, número 88, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes. Senhor presidente, não existe mais matéria a ser lida, discutida e nem votada nesse expediente. Passaremos aos oradores inscritos.
Peço o vereador André Sacco que ocupe a tribuna. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Antes, porém, quero agradecer a presença dos jornalistas, do público presente. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado, meu caro presidente Valdir Roque. Meus caríssimos vereadores, caríssimas vereadoras, público presente, hoje eu quero falar um pouquinho do trânsito da nossa cidade. No Demutran, ou já não é mais Demutran, é Secretaria de Mobilidade Urbana. Penso que a Secretaria de Mobilidade Urbana precisa estar um pouco mais atenta às ações do nosso município, porque senão ela vai passar a ser chamada, e já está sendo chamada, primeiro, de Secretaria da Multa, segundo, a Secretaria do Engarrafamento do município de Osasco. E é fácil perceber. Vamos fazer uma visita aqui na Marechal Rondon. Ali iniciou-se uma obra verdadeira. Está sendo construído ali um corredor de ônibus. Ali próximo ao Hospital Sino Brasileiro, próximo ao 1º DP, próximo à chegada, ao entroncamento com a Rua Antônio Agu, principal rua do município, né, historicamente. É a principal rua do município que lembra Antônio Agu, o nosso grande empreendedor que deu início a essa grande cidade. Mas a obra está parada já há 1 mês e meio. E a faixa de ônibus está cercada por blocos de concreto, por tapumes, reduzindo a Marechal Rondon de 3 faixas que tinha para 2 faixas de circulação. Eu gostaria que a assessoria técnica da Câmara mostrasse a foto aqui da Marechal Rondon. Mas a TV Câmara dá uma aproximação, tá bom. Faz 1 mês e meio, e isso quem diz são os próprios comerciantes ali da Marechal Rondon, que a obra não progride e que os funcionários não receberam o salário e a obra está parada, prejudicando o trânsito de ônibus, prejudicando o trânsito de veículos, prejudicando o caminhar das pessoas, prejudicando as lojas, prejudicando, enfim, esse centro tão importante do comércio na nossa cidade, prejudicando a ida dos trabalhadores para os seus empregos. Faz 1 mês e meio que a obra está parada. Então, o prefeito dessa cidade disse que vistoria de perto as obras. Seria bom que ele fosse visitar, né, a construção do corredor ali na Marechal Rondon, porque está parada, porque a faixa está lá. Prefeitura trabalhando. Gostaria que mostrasse, meu caro presidente. A faixa está lá. Aproximar um pouco mais, né? aí. A faixa está meio surradinha, já é uma faixa antiga, só que não tem trabalho. E a população está sofrendo, padecendo com essa morosidade na confecção de 2 placas de concreto para o corredor de ônibus da Marechal Rondon, que liga a Autonomista até a Antônio Agu. Corredor tão importante que leva os nossos trabalhadores aos seus empregos e que leva muita gente ao Hospital Antônio Gílio, prejudicando sobremaneira o trânsito da nossa cidade. Então, a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela já está sendo chamada de Secretaria das Multas
por conta das multas veiculares, e está sendo chamada de Secretaria de Engarrafamento do Trânsito. E a administração sendo chamada de Administração da Publicidade, porque atualmente a gente só vê faixas penduradas nos postes, nos semáforos, e nós não vemos trabalho sério, efetivo na nossa cidade. Eram essas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador André Sacco. Próximo orador, vereador Josias. Vereadora Josias. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Saudar os vereadores, saudar em especial aqui as vereadoras, saudar o público presente, a Érica, saudar os jornalistas que aqui se encontram. Senhores vereadores, nós estamos discutindo ultimamente com a Secretaria de Educação do Estado, professora Mazé, e várias escolas estão sendo fechadas no ensino médio no período noturno. É uma dificuldade muito grande para os alunos conseguirem vagas. Muitos, vereador Bognar, estão buscando se qualificar para o mercado de trabalho, e quando ele encontra uma oportunidade de trabalho, ou uma oportunidade de estágio, ou oportunidade de um curso, ele não consegue vaga na nossa cidade para estudar. É triste o que está acontecendo. Eu falava recentemente com o professor Daniel, que foi regional de ensino, construção de escolas, acompanhou muito a educação no estado de São Paulo, e a gente não vê nada sendo feito em questão da educação para esses alunos do ensino médio. Preocupa. Eu recebi várias mães no meu gabinete procurando vagas e fazendo assim, vereador Bognar, vai em uma, vai em outra, vai em outra, vai em outra, e não está tendo oportunidade de conseguir vaga. Então, eu acho que nós precisamos nos juntar, vereador Mário, que é professor, a professora Mazé, e os demais vereadores que lutam pela questão de uma educação de qualidade, e ver o que está acontecendo. Pode acontecer que no ano que vem não tenha mais noturno, não tem ensino médio mais noturno na nossa cidade. Eu falo porque eu estou vivendo isso. São pessoas que têm me procurado e falado, olha, eu não consigo vaga para o meu filho. Meu filho está sem estudar em casa porque ele conseguiu um curso, porque ele conseguiu um estágio, porque ele conseguiu o programa do Jovem Aprendiz e não tem vaga para ele estudar. Então, isso está deixando muita gente assustado. Hoje eu tive com algumas diretoras, tive com algumas coordenadoras, e elas falaram, vereador, fale com os colegas, fala com os vereadores, levanta essa bandeira com a questão da educação, porque vai ficar complicado na nossa cidade. E muito complicado. Então, eu peço aqui aos senhores vereadores que a gente tenha a oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu encaminhei, vereador Rogério, um ofício à diretoria de ensino para informar quais são as escolas que têm noturno na nossa cidade. Com esse documento, nós temos que fazer um documento em conjunto com os vereadores e mandar para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo pedindo informações do que está acontecendo. Dizem que vão criar a escola o tempo todo, é isso, vereadora Mazé, ou o dia todo? Mas até que seja construído essa escola, até que volte a falar sobre cursos de qualificação, de capacitação, nossos jovens já desistiram até de sonhar, até de querer uma oportunidade de trabalho. Eu fui chamado a atenção por alguns professores, por alguns diretores, e falei, eu vou falar sobre esse assunto. Recentemente, agora na formatura da JUCO, foi falado na frente de mais de 500 pais e foi cobrado um posicionamento nosso.
Uma parte, Uma vereador. parte, vereadora. Parabenizar pela preocupação, pela iniciativa, né? E conte comigo desde já. Mas só uma questão. A escola de tempo integral, que é um desejo, uma necessidade que os países europeus, todos eles têm, aqui no nosso continente também, Argentina, Uruguai, Chile, tem, ela não se opõe ao período noturno. Sim. Porque, conforme o senhor bem colocou, é o jovem trabalhador que necessita estudar à noite. Então, a nossa luta, a luta com a qual eu me incluo, na qual eu me incluo, pode ser nos dois sentidos. Não fechamento dos cursos noturnos e a abertura de escolas o tempo integral. Professora, até parece que eles querem resolver a violência das escolas no período noturno com essa situação fechando as escolas. Não, tem problema naquela escola, então nós vamos fechar o período noturno e vai acabar a violência naquele bairro. Não é isso. Vai aumentar. Porque ele não vai para a escola, porque ele não tem o que fazer, e aí ele fica no bairro procurando outras situações para fazer. Eu agradeço a vereadora Mazé por ter feito uma parte, mas assim que possível eu vou voltar com esse tema para a gente discutir a segurança também nas escolas. Obrigado, nobre vereador Josias da Juco. Vereador Mário Luiz Guide, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, nós estamos retomando a tribuna para encaminhar alguns requerimentos e algumas indicações. Nós estamos pedindo a retirada de entulho ali em frente ao Saad Bechara, a escola ali do Jardim Piratininga. Estamos também entrando com um pedido junto ao Departamento de Água e Esgoto do Estado, da EE, para que retome as obras ali da Avenida Ônix, né, ali vinha sendo feita a canalização de córrego e as obras paralisaram. É uma obra de parceria do governo federal, com 80% de recursos e 20% do Estado. Mas o Estado tem a competência de administrar a obra. A licitação, todas essas coisas foram feitas pelo governo do Estado, né? Então, criou bastante expectativa naquela região, porque todos aqueles que moram ali ao longo do Ribeirão Vermelho, passando pelo Jardim Dávila, no Jardim Dávila tem a questão das moradias, né, que também é um trabalho de parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. E depois a canalização do córrego. Criou-se a expectativa na população e agora as obras foram interrompidas, né? Nós tentamos, junto ao DAIE, informações, e elas são um pouco desencontradas a respeito das razões que levaram à suspensão dessas obras, né? Queria também cumprimentar o vereador Josias pela oportunidade de trazer essa questão da violência nas escolas e a questão do ensino médio. São duas questões muito sérias. O vereador Josias, Vossa Excelência, trouxe com oportunidade esses assuntos. Eu pessoalmente venho defendendo há alguns anos já. Eu acho que tem que haver uma reformulação do ensino médio. Nós não estamos conseguindo nem preparar para o vestibular e nem para o mercado de trabalho, né? Então, agora, se não está cumprindo as finalidades, nós teríamos que fazer as reformas necessárias, né? Nós vamos estar observando a nossa região se tem essa questão que Vossa Excelência está levantando lá também a respeito da redução das escolas. Nós ainda não observamos esses acontecimentos, mas de qualquer forma, eu acredito que o ensino médio é de competência do governo do Estado, pelo nosso dispositivo constitucional. O ensino
O ensino de educação infantil é competência do município. O ensino fundamental, competência do município e do Estado. O ensino médio, competência do Estado. Então, acho que a melhoria das escolas ajuda muito, né, José? O aspecto físico da escola, a remuneração dos professores. Mas tem uma questão que é comum à questão levantada pelo professor Amazé, que é a respeito da questão da violência, a questão da educação, a questão da saúde. Essas questões não podem ser só vistas como questão do Estado ou do poder público. Veja quando acontece de um jovem ir para a criminalidade. Aparentemente, a gente pode só responsabilizar ele mesmo. Pode responsabilizar a escola. Mas nós temos que compreender, quando esse jovem vai para a criminalidade, vereador Josias, falharam vários mecanismos sociais. Falharam o mecanismo da família, falhou o mecanismo das igrejas, das comunidades religiosas, das organizações sindicais, porque criou-se uma crise de tal forma, não é, que esses setores vão para a criminalidade de tal forma que... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Estando inscrito e percebendo a necessidade do nobre vereador Mário Luiz Guiri, gostaria de ceder meus 5 minutos, se possível, uma parte. Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Eu agradeço a parte, vereador Dinei Simão, Vossa Excelência, que sempre faz um trabalho importante aqui na nossa casa, principalmente no Jardim Roberto, Jardim Veloso, Padroeira, toda aquela região. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Tem o tempo de Vossa Excelência, tem a parte. Só para... A gente gosta de trabalhar com fatos, contra fatos, não argumentos. Hoje nós tivemos um incidente em frente à minha extensão de gabinete lá, um menino fez coisa errada, e a Guarda Municipal, como sempre, tem feito um trabalho exemplar. Até estive conversando com o Rildo aqui, e deixar claro para a Guarda Municipal que eu estou aqui para ajudar. E a Guarda fez o trabalho dela, e eu quero conversar com esse menino, e ele sabe no que eu estou falando, tá? Porque é de menor, estava com uma moto, sem capacete, tá? Sem habilitação, então não adianta. Ele vai mexer com guarda municipal. Fez coisa errada, acho que a lei está aí, a lei tem que ser cumprida, então, parabenizar a guarda pelo trabalho que fez hoje. Me criou um certo transtorno que foi em frente ao meu escritório, o pessoal acha que teve alguma coisa de errado lá, não houve nada no meu escritório, mas deixar claro assim, eu fico preocupado, porque esse menino tem 17 anos, Mário, e ele é um menino que trabalha, mas fez coisa errada hoje. Nada que tenha infringido assim a lei. Ele andou sem capacete, mas parece que falou coisa que não deveria para a guarda. Então, parabenizar os dois da guarda que chegaram lá. O primeiro que chegou, ele estava meio... Mas como ele percebeu que a gente estava lá para ajudar, então ele fez um trabalho legal, abordou o menino, aprendeu. Tá? Eu espero que lá ninguém se volte contra os dois guardas que estiveram lá, porque o segundo que chegou lá, ele ficou na ânsia de ajudar o parceiro dele, o amigo. E eu faria a mesma coisa. Então, conversei com o Rildo agora. Me preocupa assim, esse menino é trabalhador, então nós temos que dar um suporte para ele, Mário, para que ele não fique revoltado pela ação dos guardas, porque eu já falei, eu não teria coragem de ser policial, e nem quero. Tenho parentes, tenho amigos policiais, porque é o que eu falo aqui, a gente fala muito de fazer, de ajudar os jovens, mas, infelizmente, muito pouco é feito. Tá? Eu falo que eu faço um trabalho através do esporte, mais especificamente do futebol, e eu tenho dito, pessoal, nada contra a moradia. Nós temos que criar lazer também para o pessoal. Então, com relação, às vezes, a algum imóvel que é desapropriado, algum terreno que é feito alguma coisa para moradia, eu sou a favor. Mas eu falo para o pessoal, vamos tentar também privar as atividades também, para que essas crianças, esses jovens, não fiquem só nas ruas. A escola tem feito o trabalho dela, acho que todo mundo faz o seu trabalho. Mas eu acho que os jovens hoje estão precisando de uma atenção maior, porque os pais não têm mais domínio sobre os jovens. Nós perdemos o domínio. É o que eu falei esses dias, eu até ainda tenho, mas porque eu criei minhas filhas como meu pai me criou. Então, é assim, Mário, desculpa, eu cedi meu tempo, me alonguei, mas é assim, parabenizar você pelo que está falando e deixar claro assim, eu estou aqui para ajudar. Eu jamais vou querer usar a minha carteira de vereador para me beneficiar. Eu estou aqui para ajudar. Se um momento eu perceber que eu não estou ajudando, eu me retiro, mas é assim, deixar claro, tá? Deixar claro
Quem está me ouvindo sabe o que eu estou falando. Tudo o que aconteceu hoje foi bom porque a pessoa me conheceu, o jovem que está lá sabe que eu estava para ajudá-lo, daí ele tem que estar ciente que ele fez coisa errada. Se fez coisa errada, a lei está aí e a lei tem que ser cumprida. Muito obrigado, Maria. Desculpa, acabei cedendo meu tempo e tomei todo o tempo cedido. Não, eu que agradeço a parte de Vossa Excelência. Vereador Josias, Vossa Excelência... Uma parte, vereador. Tenho a parte. Vereador, só para destacar mais uma vez, a gente fica muito feliz quando Vossa Excelência vem ao microfone e trata essa questão da educação na nossa cidade. Visto que o senhor é conhecedor do que acontece na educação, sendo professor, estando presente na sala de aula. É uma reflexão que a gente tem que fazer sobre a questão das escolas, sobre a questão do comportamento do aluno e sobre a autoestima dos professores, né? Eu lembro da minha primeira professora. Tive a oportunidade de estar com ela há um mês atrás e a minha satisfação e a minha gratidão de ter a oportunidade de abraçá-la. É isso que está faltando, voltar o aluno a respeitar o professor, a gostar da escola, para que a gente possa ter um ensino de qualidade e uma harmonia dentro da escola. Obrigado pela parte, vereador Josias. Realmente, eu estava dizendo, a questão da segurança, a questão da educação, a questão da saúde, não pode ser visto só como uma questão do poder público. O poder público é fundamental o papel dele, e a gente tem que criticar e tem que cobrar para que o poder público possa cumprir. Mas nós temos a família, a comunidade religiosa, as associações comunitárias, sindicais, todas essas têm responsabilidade em questão nessas questões, porque se trata de uma questão de valores. Se trata de uma questão de valores. O vereador Bognari levantou um valor que é muito importante para a vida social, que é o respeito uns aos outros. Infelizmente, meu tempo encerrou, senhor presidente, mas eu queria agradecer o vereador Josias pela parte, agradecer o vereador Dinei Simão por ceder o tempo. Obrigado, nobre vereador. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem, nobre vereadora. Eu ia pedir uma parte, mas o tempo se esgotou. Mas ambos os vereadores, Josias e Mário Luiz, mencionaram a questão do respeito e da valorização, né? E eu fico aqui imaginando o que não vai acontecer nas 3 universidades paulistas, a USP, a Unifesp e a Unicamp, que tiveram a informação de que o governo do Estado vai dar 0% de aumento para os seus professores e funcionários. Como é que a autoestima e o estímulo vão ficar? Obrigada. Obrigado, nobre vereadora. Mas a questão não é regimental, mas é importante a discussão. Com a palavra, o nobre vereador Bognar. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Vereador Bognar, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, Valdir Roque, senhores vereadores, imprensa, público presente. Diversos temas, senhor presidente, nós temos que trazer essa tribuna, mas eu tenho que trazer um especialmente, porque fui procurado por pessoas ligadas a esta situação, inclusive por moradores que também estão envolvidos com esta situação e que nós vamos colocar aqui agora e que nós vamos solicitar da administração municipal, através de uma indicação, que se tome providências a respeito, para que se possa mudar um pouquinho uma situação existente hoje ali na frente do velório do município. Nós, por um longo tempo, por um tempo bastante extenso, nós tivemos algumas barraquinhas que eram localizadas na calçada ao lado do portão principal do cemitério aqui do Bela Vista. E depois, há cerca de 12, 15 anos atrás, foi feito uma obra, foi construída uma obra circular, onde o pessoal, o concessionário que estava estabelecido ali nas barraquinhas,
foi transferido para alguns boxes construídos nesta área, nesta obra circular, ali na frente do velório municipal e na frente do cemitério Bela Vista. Acontece, senhor presidente e senhores vereadores, que qualquer obra que acaba não tendo manutenção, e isso a gente pode verificar na casa da gente, o nosso veículo, seja qualquer equipamento, qualquer, né? As próprias pessoas, né? Aqui no ser humano não chama manutenção, chama-se o cuidar da saúde. Mas numa obra, uma parte material, à medida que não tem manutenção, aquilo vai se degradando. E hoje é lastimável. Outro dia, cerca de 2, 3 meses atrás, não me lembro exatamente, o ilustre vereador De Paula já trouxe esse assunto aqui à tribuna. Já falou sobre esse assunto aqui. Mas é necessário que a administração municipal tome providências rápidas, porque aquele prédio que está ali, aquela construção que está ali, sem nenhuma manutenção ao longo desses anos todos, ela está correndo risco e dificulta a vida de quem está ali trabalhando e coloca em risco a vida dessas pessoas, coloca em risco também a vida de dos moradores que entram ali para adquirir as suas coroas de flores. A parte, vereador. Qual a nossa sugestão? Já dou a parte, não, vereador, só para colocar isso. A gente brinca, mas eu quero aprender muito com o senhor aqui. Você sabe que eu não estou fazendo média, mas nós fizemos uma reunião com os permissionários lá do Shopping das Flores, né, que é o que o senhor está dizendo, então, e ficou combinado com o prefeito Lapas de reformular todo aquele espaço lá. Porque eu fui lá, inclusive, num dia de chuva, e realmente, eu não gostaria de ter uma permissão para uso do jeito que está hoje. Tá? Então, segundo o senhor Gelson, secretário de Indústria e Comércio, também teve uma conversa lá com o pessoal, e tem um projeto, pelo menos até eu sugeri na época que fosse feito o estilo ferradura, né, para que quem chegue tenha opção, porque hoje quem chega lá já vai direto com um único permissionário. Então, para facilitar, para que todos ganhem, então nós sugerimos isso, que seja feita uma reforma lá, e parece que a ideia foi aceita, agora não sei te dizer prazo, mas tem uma intenção, nós fizemos reunião com os permissionários, até me cobraram muito, mas a intenção é reformular tudo aquilo lá. E, segundo, até onde eu sei, o prefeito Lapas vai assumir um compromisso de reformar tudo aquilo lá. E é lógico, eu gostaria que fosse aceita a minha sugestão, fazer em estilo ferradura, né, para quem chegar, ficar acesso para todos os permissionários. Tá? Desculpa ter tomado o seu tempo. Não, é absoluto. E agradeço a parte de Vossa Excelência. E a administração tem que fazer mesmo isso. Essa é a função da administração municipal. Não vai fazer favor nenhum para os permissionários. Não vai fazer favor nenhum para os munícipes que ali estão. Vai apenas cumprir o seu dever. E tem que cumprir logo, porque à medida que passou todos esses anos sem fazer a manutenção, comprometeu a segurança do prédio, que era novo naquele tempo. Só para completar, senhor presidente, o prédio era novo naquele tempo, mas passaram-se 10 anos sem nenhuma, em nenhum momento foi feita manutenção. Então, é necessário que a administração, infelizmente o meu tempo está encerrado, está esgotado, mas eu vou voltar nesse assunto, senhor presidente, porque ali precisa de atenção da administração municipal para compensar o período todo que não teve atenção nenhuma com aqueles permissionários. Obrigado, vereador Bognar. Próximo orador, vereador Aloysio Pinheiro. Em virtude do tempo escasso, gostaria de informar, os outros oradores ficarão inscritos para a próxima sessão. Questão de ordem, Valdir presidente. Roque, André Capriotti, Alex Sá, Jair Assaf, Rogério Lins, Rogério Silva e Branco. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Somente para registrar, hoje tem alguns moradores de alguns bairros que estão nos acompanhando, né, aproveitando a audiência da TV Câmara, e registrar que os requerimentos de algumas reuniões que eu participei de sábado para cá, eu apresentarei hoje na tribuna e ficará para a próxima sessão. Tá bom. Obrigado pela não regimental.
Vereadora Luiz, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Quero inicialmente cumprimentar o novo vereador Valdir Roque, presidindo essa sessão. Cumprimento os demais membros da mesa, os senhores vereadores, vereadoras, o público e também a imprensa e os nossos servidores. Senhor presidente, eu apresentei algumas indicações, de número 3346, 3347, 3348, na Câmara, encaminhando ao chefe do Executivo, o prefeito Jorge Lapas, solicitando a ele que nós pudéssemos realizar algumas obras ali no Jardim Três Montanhas, que é um bairro que fica ao extremo norte, e ali já na divisa com a Anhanguera, e é importante porque nós temos algumas ruas bastante antigas, e com o tempo, onde não tinha casa, agora tem. A impressão que a gente tem, no vereador Mário Luiz, é que não tem residência no Três Montanhas, né? E tem bastante. Você tem ali na entrada, do lado um pouco à frente das empresas, sem descer a Serra das Antas, enfim, e tem também do outro lado do lago diversas moradias, mas ninguém vê, porque como é muito verde, muito floresta, né? Aí só se vê os lagos só, mas na verdade tem unidade básica de saúde, tem muita coisa. No Três Montanhas tem muita gente, na vereador Jair, por causa das fábricas lá. E o peso dos caminhões, veículos pesados, estragou bastante. Então nós estamos com a rua Serra dos Itatins, ali, bastante danificada. Uma parte de baixo, a parte de cima da rua Serra das Antas está até legal, mas a parte de baixo também não está, que é natural. Porque a parte de baixo o solo fica mais úmido em função das represas que lá nós temos. E precisa, portanto, fazer uma melhoria ali. Nada melhor do que o serviço, né, de recap, de pavimentação, ainda tem um trechinho pequeno lá. Nós estamos pedindo, portanto, a atenção do nosso governo. Apresentei uma outra indicação sobre a questão da iluminação pública no bairro de Presidente Altino, e nós fizemos a seguinte sugestão: não é para cortar árvore, porque estamos observando o seguinte, é um problema que em um determinado momento, já passou pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, o novo vereador Bognar. Novo vereador, eu fiquei pensando esses dias, essas podas violentas, vamos dizer assim, acho que é a melhor palavra para expressar, são podas violentas, que tem que fazer, não é por culpa da Eletropaulo, segundo eles, é uma poda técnica, por causa da alta tensão. Mas tem árvore, eu queria que vocês, Vossas Excelências, observassem, tem árvore que ela é podada praticamente 50%. Dependendo do porte da árvore, dependendo a posição que ela está da alta tensão. E o que fazer, então? Então é uma questão bastante delicada, que nós poderíamos também, na questão da iluminação, pensar no novo planejamento do replantio de árvores. Vou conversar com o secretário Carlos Marques, e a gente pensar o seguinte: por que fica escuro em diversas ruas da nossa cidade? Muito simples. Porque a altura da iluminação está competindo com a folhagem das árvores. Muito simples isso. O que precisa ser feito? Como a gente tem visto na Avenida Rebouças e outros lugares. No mesmo poste de iluminação, você pode adaptar uma lâmpada um pouco mais baixo, vereador Valdir. Você vai melhorar a claridade da rua e você não vai deixar que a vegetação cubra a iluminação. É uma coisa racional que fizeram em São Paulo. Então dá para fazer aqui também. O que não elimina o problema que eu falei da poda das árvores. Muito agressiva, às vezes tem que ser. Então eu estou apresentando essa sugestão ao nosso governo, aproveitar que a Eletropaulo ela só vai ficar até o final do ano, não é isso? Então aproveitar, ver se ela gasta um pouco de dinheiro e coloca esse sistema de iluminação auxiliar para poder, no futuro, Osasco, a nossa administração, receber já o serviço de iluminação com essa adaptação que nós estamos propondo. Me permite uma parte? Me permite, vereador. Eu acho que vai contribuir e só vai acrescentar. Nós tínhamos pedido esse mesmo feito que Vossa Excelência está colocando, e parabenizo Vossa Excelência, de colocar o braço da iluminação abaixo da copa das árvores. E nós pedimos na rua Antônio de Carlo, uma rua antiga que eu conheço há 50 anos. Pois bem, demorou 5 anos.
Por quê? Por culpa da Eletropaulo? Não. Nós pedimos à prefeitura, para que a Eletropaulo pudesse fazer o serviço, a prefeitura tinha que pagar. A prefeitura não pagou. E enquanto não paga, a Eletropaulo não faz o serviço. Então, tem que pagar para fazer o serviço. A sua proposta, eu acho que vai de encontro exatamente com a municipalização da iluminação pública. Nós sabemos que está tendo um problema no processo licitatório, né, que tem aí uma suspensão para concluir, mas eu acho pertinente, sim. É que tem custo, e esses custos têm que ser dimensionados. E o dimensionamento passa pela Câmara Municipal, quando das discussões da audiência pública, quanto da discussão dos nossos orçamentos. Muito obrigado. É que eu solicito, Desculpa eu agradeço a parte. Obrigado. Para encerrar, senhor presidente, aqui eu fiz a sugestão que a Eletropaulo assuma, sabe por quê? Porque o morador de Osasco, o contribuinte, pagou a CIP, a contribuição de iluminação pública, que não fica nos cofres da prefeitura, vai direto para eles. E eu quero encerrar parabenizando o prefeito Jorge Lapas, que hoje entregou a reforma da IMF Quintino Bocaiúva, e pela manhã e agora à tarde a IMF José Martiniano de Alencar, uma reforma geral lá, muito bonita. Parabenizar o nosso prefeito e todo o secretariado. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador André Sacco. Quero aqui cumprimentar mais uma vez o vereador Aloysio Pinheiro, mas eu também quero informar que o dinheiro da CIP não fica com a Eletropaulo. A contribuição de iluminação pública paga na conta de luz, a Eletropaulo recebe, credita na conta da prefeitura, e a prefeitura, com esse recurso financeiro, paga as custas da iluminação pública dos próprios municipais, dos próprios públicos. Então, a CIP não fica com a Eletropaulo. A CIP, não, volta em como forma de pagamento, mas a CIP é um recurso do Tesouro Municipal. Obrigado. O cidadão paga. Obrigado pela ordem, pela questão de ordem. Mas só para informar a questão de ordem, que esse é um assunto importante de veracidade. A CIP pertence ao Tesouro Municipal, pago pelos nossos munícipes. Obrigado, vereador. Não é regimental, mas questão essa informação de ordem, é importante. Questão de ordem, nobre vereador. A questão de ordem é só para reafirmar. É isso mesmo que o vereador disse. A CIP é como se fosse um recurso igual transfere para o SUS, né? Dentro dos 15% da saúde. Você não pode usar para outra coisa. Então, a prefeitura, ela recebe o recurso do nosso munícipe, chamado Contribuição de Iluminação Pública, e ela tem que gastar só com a Eletropaulo mesmo. Não pode fazer outra coisa. Por isso que eu disse, a Eletropaulo já está ganhando muito, poderia ajudar o município a colocar um pouco dessas luminárias. Obrigado, não é isso? Obrigado, então, nobre vereador. Quero agradecer, mas, de fato, é uma questão importante que a gente precisa continuar o debate. Obrigado, nobre vereador. Quero anunciar. O presidente da casa está aqui, o presidente Toniolo. Presidente, aproveitando a moção de pesar que eu já apresentei e foi aprovada Questão de ordem. por essa Câmara, eu queria, no momento oportuno, solicitar um minuto de silêncio ao senhor Manuel Cerqueira, que é o pai da nossa chefe de gabinete, da Elza. No momento oportuno, faremos. Então, vamos primeiro agradecer. Quero só salientar, ontem foi feita audiência pública aqui sobre a Escola Técnica Federal, que está vindo para cá, realizado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pedido pela nobre vereadora Mazé Favarão. Quero agradecer, que foi muito boa a discussão. Entre elas estava o vereador Aloysio Pinheiro, Mazé Favarão e esse vereador que está aqui na mesa. Vamos, então, fazer um minuto de silêncio para o pesamento do senhor Manuel Siqueira. Peço que todo mundo fique de pé.
Gostaria de agradecer aos jornalistas presentes, o público presente. Declaro encerrada a sessão de expediente. Dentro de 15 minutos voltaremos para a ordem do dia.